Sim, nós podemos estabelecer um vínculo entre regimes democráticos e vinculações tributárias por outro lado. Em 1934, há quase 80 anos atrás, foi formada uma Constituição que garantia os direitos de primeiro grau, que já vinham sendo garantidos nas constituições anteriores. Os direitos de primeiro grau são aqueles direitos que atendem o indivíduo e o protegem da ação do Estado, mas também incorporava algumas qualidades de direito de segundo grau, ou seja, os direitos coletivos, principalmente correspondente às organizações trabalhistas e às demandas de sindicatos. Mas a Constituição de 1934 juntava tanto desejos autoritários com desejos liberais, com alguns elementos de cunho socialista e representavam poderes de industriais, aristocratas e trabalhadores. No seu primeiro ano de vigência, Getúlio Vargas afirmou que seria impossível realizar todos os princípios colocados na Constituição, porque eles implicariam em um processo inflacionário não controlado pelo governo. Em 1937, o ditador Getúlio Vargas estabelece uma Constituição que quebra os vínculos tributários. Em 1946, novamente, numa Constituição democrática após a Segunda Guerra Mundial, os direitos de primeiro e segundo grau são garantidos e vínculos tributários são estabelecidos entre a arrecadação da União e a destinação para os gastos sociais. Menos de 20 anos depois, durante o regime militar que se inicia em 1964, uma série de reformas administrativas e tributárias são desenvolvidas entre dezembro de 64 e 1967, que são concluídas até 1969 com os chamados atos institucionais. Essa Constituição criada e esses atos institucionais criados para dar legalidade ao regime militar quebraram os vínculos tributários, extinguiram a existência da bitributação, ou seja, anteriormente estados e municípios poderiam, estados e a União poderiam cobrar impostos da mesma natureza. Isso foi proibido a partir daí, e o imposto residual virou uma coisa exclusiva da União, ou seja, todo aquele imposto que não era ou que não estava presente na Constituição só poderia ser criado pela União, coisa que nem a reforma de 86, nem a Constituição de 88 mudam daí para frente. É uma Constituição e um sistema tributário que centralizam o poder na mão do governo federal, em detrimento dos estados e municípios, e a não existência de vínculos tributários fazia com que estados e municípios que defrontavam-se com gastos sociais oriundos da urbanização e das demandas sociais que vinham de espaços urbanos não pudessem contemplar essas demandas e, portanto, tivessem que recorrer frequentemente à União para que pudessem cobrir esses gastos. Em contrapartida da não vinculação tributária, os recursos, quando eram gastos, quando eram dirigidos a estados e municípios, a pedido dos seus prefeitos e governadores, eles eram associados a uma determinada demanda, uma aprovação de emendas ou de projetos no Congresso Nacional. Então, a não vinculação tributária foi uma forma também de domínio político de um governo militar sobre os governadores e prefeitos durante esse período. Então, há uma reforma tributária no meio dos anos 80, que é praticamente toda absorvida na Constituição de 1988 e que estabelece uma vinculação tributária para atender duas naturezas de aspectos importantes. A primeira é que, com a vinculação tributária, eu não precisaria apoiar um governo do qual eu sou opositor, do qual eu me oponho, como é o caso do PMDB em relação aos governos militares, ou a Arena, por exemplo, mas também uma vinculação tributária que era resultado de um pacto social estabelecido pela sociedade brasileira que pretendia atender a determinados gastos sociais considerados fundamentais,
como os gastos com educação e os gastos com saúde. Então é daí que nós vivemos um período de quase 30 anos até hoje, onde esses vínculos existem, autonomias partidárias e dos estados e municípios são relativamente dadas em relação à União, mas com uma série de discussões que remetem à flexibilidade e à possibilidade de enfrentar determinadas circunstâncias econômicas que vão gerar as DRUs e algumas PECs ligadas aos regimes tributários, que serão assuntos do próximo vídeo, mas que mantém um pacto estabelecido por deputados constituintes que foram eleitos para firmar um determinado pacto social. O que nós vemos agora é mais uma vez um governo que não foi eleito pelo povo, por um Congresso que não foi eleito para fazer uma Constituição, fazendo a maior mudança constitucional dos últimos 30 anos, sem haver um mandato específico para isso. Que as pessoas entendam que devam mudar, eu também concordo, e que seja um elemento fundamental para entrar no debate, mas que essa mudança se dê sem um crivo democrático, sem as pessoas terem um mandato designado para isso e mudar totalmente a Constituição por meio de uma PEC, que é um elemento institucional voltado para ter mudanças marginais e temporárias, né, da Constituição de 1988, isso eu acho extremamente discutível e extremamente preocupante. Vamos desenvolver algum desses aspectos nos próximos vídeos. Até lá então.